Fala, meu bom, fala, meu querido, fala, meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo, tá? No episódio de hoje, cara, eu vou ficar reclamando aqui, cara, não sei quanto tempo, tá? Então o vídeo em si vai ser um vídeo, assim, bastante reclamativo, tá? Com relação à cultura nacional, né? Claro que se a gente parar para pensar, assim, com relação à cultura nacional, né, dá pra gente ficar reclamando aí durante muitas e muitas horas. Então talvez eu faça um. Por quê? Porque é uma avacalhação completa o que virou a pauta cultural brasileira. É uma vergonha completa, né? É um absurdo. E não era assim, né? No passado não era assim. Mas daria pra eu falar horas e horas sobre isso. Então talvez eu comece a fracionar aqui, fazer algumas breves críticas à cultura brasileira, em específico à literatura brasileira, que é uma área que eu me interesso muito, porque eu leio muito, eu escrevo muito, então é uma coisa que me toca bastante, tá? A gente vai dar uma lida aqui, caso você não se importe com cultura, você não sabe o que está acontecendo, eu vou te mostrar o que aconteceu, tá? Mês passado, tem um negócio lá da Academia Brasileira de Letras, que é uma coisa que foi fundada lá pelo Machado de Assis, que era de fato um bom escritor, tá? E que a ideia por trás da Academia Brasileira de Letras era pegar e, olha, vamos selecionar os melhores escritores do Brasil, assim, o que representa a alma da escrita brasileira, e vamos juntar no negócio e vamos fazer, entendeu? Um negócio bom. Entretanto, né, a Academia Brasileira de Letras ela já tem uma série de problemas, né, porque não é sobre escolher os melhores escritores, tá? E esse talvez seja o problema, tá? Então, quer dizer, você tem uma Academia de Letras cujo o principal objetivo não é letras, tá? Não é letras, tá? É outros critérios, né? Você tem... E isso também não é recente, tá? Recentemente piorou o negócio, mas no passado, por exemplo, você já teve casos bastante conhecidos de pessoas que eram bons escritores e que não foram aceitos, né, aqui na Academia Brasileira de Letras, né? Um exemplo disso era o Mário Quintana. O Mário Quintana era um poeta aqui do Rio Grande do Sul, que um velho lá, um velhinho que morava lá em Porto Alegre. Tem até uma casa de cultura Mário Quintana, se eu não me engano, existe até hoje, que parece que era o lugar onde ele vivia, algo assim. Que ele era um grande escritor e que parece que eu não me lembro se ele chegou a se candidatar ou se o nome dele foi anunciado para isso, mas o pessoal não achou a poesia dele assim que não tinha qualidade e falou assim, não, isso aqui não é um grande escritor. E ele não foi aceito, e foi aceito no lugar dele um outro cara que ninguém lembra mais quem é, porque simplesmente ele não era um grande escritor, tá? Quer dizer, hoje em dia as pessoas lembram quem é Mário Quintana, mas não lembram quem é o cara que ficou com o lugar dele na Academia Brasileira de Letras, né? Então, isso por si só, o teste do tempo já mostra o quê? Já mostra que o critério de escolha naquela época, já do Mário Quintana, já era uma avacalhação completa. Quer dizer, já era um absurdo, né? Daí o que acontece? Tem esse camarada aqui, ó, esse senhor aqui, ó, que é o Maurício de Souza, tá? Que ele foi cotado para ser um membro da Academia Brasileira de Letras, né? E o pessoal não foi, e ele não foi eleito, tá? Vamos dar uma lida na matéria, que acho que a matéria talvez ela te explique bem, depois eu vou comentar um pouco, mas a matéria talvez te explique o porquê que ele não foi aceito, tá? Tá, isso aqui é o site do Omelete, tá? Não é um site assim tendencioso para nenhum lado nem outro, tá? Até onde eu saiba, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Por que Maurício de Souza? Eu só tenho que pedir pra você se inscrever no vídeo, cara. Eu tenho que pedir, porque se eu pedir, as pessoas se inscrevem. Então, se inscreva no canal aí, cara. Deixa um like no vídeo também, porque se eu não pedir, as pessoas não dão um like, tá? Então, eu vou sempre pedir e não tenho o problema de pedir, tá? Vamos lá. Por que Maurício de Souza não foi eleito para a Academia Brasileira de Letras? O quadrinista não conseguiu conquistar a vaga na cadeira 8 da instituição, após ter passado por polêmicas no processo eleitoral. Daí tu já vê que
No bigode da notícia, né? O bigode é essa partezinha aqui, tipo um subtítulo, né? No bigode aqui da notícia, tu já vê que, né? Tu já respira fundo, assim, você já... Tá bom, vamos lá, vamos lá. Não foi dessa vez. O quadrinista Maurício de Souza até tentou, mas perdeu por uma larga margem, 35 votos a 2. Não é 20 a 30, não é 25 a 26, tá? 35 votos a 2. Tá? Ele perdeu para o filólogo Ricardo Cavalieri, tá? Que é um cara mais ou menos assim que não vai se lembrar da história, tá? Esse cara vai morrer, ninguém vai lembrar dele, assim que nem ninguém lembra de quem que pegou a cadeira, que seria do Mário Quintana, tá? Então assim, nem vale a pena você pesquisar isso aqui, quem que é esse cara, porque esse cara não é importante, tá? Esse cara não vai ser lembrado, esse cara aqui é um intelectual genérico, tá? Professor de faculdade, com mestrado, doutorado, foda-se, todo mundo tem mestrado, doutorado, tá? Um cara que não tem importância nenhuma, tá? Pro imaginário popular brasileiro, pra cultura brasileira, nada, tá? Mas vamos seguir. Vamos de novo. Eu não vou reclamar ainda. Vamos manter a... Vamos, né? Não vamos estressar. Vamos, senão o ouvinte vai ficar desgraçado a cabeça. Vamos tentar fazer um conteúdo mais leve, né? Então, o quadrinista Maurício de Souza até tentou, mas perdeu por uma larga margem, 35 votos a 2, para o filósofo Ricardo Cavalieri, na disputa pela cadeira 8 da Academia Brasileira de Letras. Caso vencesse, ele seria o primeiro representante das HQs na instituição centenária. Havia uma expectativa para a eleição, já que Maurício representava uma continuidade na maior abertura popular na casa de Machado de Assis. Foi ele que criou o negócio. Recentemente, os acadêmicos elegeram a atriz Fernanda Montenegro. Tá. A Fernanda Montenegro, se eu não me engano, ao longo de toda a vida dela, ela teve, se eu não me engano, 2 livros escritos. Tá? 2 livros. Tá? Desses 2 livros eram, se eu não me engano, são livros falando sobre a vida dela, como se fosse uma autobiografia. Tá? O que é um negócio extremamente egocêntrico, né? Diga-se de passagem, né? Mas não vamos... Vamos lá. Recentemente, os acadêmicos elegeram a atriz Fernanda Montenegro e o cantor e compositor Gilberto Gil para o seu quadro. Além disso, nomes mais conhecidos do grande público, como o escritor Rui Castro. Rui Castro não é um cara do PT? Ou era do Partido Comunista? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ah, não, perdão. Erro meu, tá? O Rui Castro, de fato, ele é um escritor, tá? Eu tava confundindo o Rui Castro, que é esse cara aqui que escreveu muitas coisas, tá? Muitas coisas mesmo, tá? Esse aqui é um escritor mesmo, tá? Então, peço desculpas aí, fui injusto com ele. Porque eu tava confundindo com esse cara aqui, ó, que é o Rui Fausto, tá? Que também é um escritor marxista e tal, né? Daqueles intelectuais de esquerda lá da Sorbonne e tal, diz que ele morreu tocando piano, teve um infarto lá em Paris, aquela coisa toda do... né? Tá, mas então beleza. O Rui Castro é um escritor, tá? E a acadêmica Heloísa Buarque de Holanda, não sei quem é, tá? Suponho, isso aqui tem cara de que é filho de, né, sabe, filho de fulano de tal, que é aceito não sei aonde porque é filho de fulano, isso aí, né? Mas não vamos, eu tô muito reclamativo aqui, vamos de novo. Além disso, nomes mais conhecidos do grande público, como o escritor Rui Castro e a acadêmica Heloísa Buarque de Holanda, também foram eleitos nos últimos meses. De acordo com o presidente da ABL, Merval Pereira é um senhor que tem um bigode assim bem grande, que ele é a Globo, tá? Ele é a Globo dentro da Academia Brasileira de Letras, tá? Ele é um comentarista do G1, né? Então é a Globo, tá? De acordo com o presidente da ABL, a Rede Globo,
A academia não quer ser necessariamente mais popular, mas se abrir mais, tendo em seu quadro mais, abre aspas, mulheres, negros e indígenas, fecha aspas. Atualmente, o quadro é formado majoritariamente por homens brancos e mais velhos. Tá, vamos. Merval ainda completou afirmando que a instituição não se pauta pela popularidade, como muitos imaginavam com o criador da Turma da Mônica. Apesar disso, o presidente reforçou que ele não foi rejeitado, deixando portas abertas para novas tentativas. Em nota, após a derrota, o quadrinista parabenizou Cavalieri e disse que... Daí ele deu uma nota bastante educada. Nesse processo, todos que amam quadrinhos, eu incluído, ganhamos quando tanto se discutiu sobre a importância dos quadrinhos, seu papel fundamental na formação dos leitores e como eles podem contribuir de diversas formas com a literatura. Agradeço de coração os apoios que recebi nessa campanha e aos que me honraram com o seu voto, acreditando na minha proposta para a ABL. Continuarei nesta ideia de trabalhar e aprender com os acadêmicos, assim como vem acontecendo na Academia Paulista de Letras. Um grande abraço a todos que lutam pela valorização dos autores e principalmente pela formação de leitores nesse nosso Brasil. Ao ser questionado se disputaria novamente uma vaga caso ele aparecesse, o autor não respondeu. Uma cadeira nova apenas se abre caso algum imortal morra ou abdique. São 40 no total. Né? Então, só abre uma vaga quando um cara morre. Né? E lembrando aqui que o Merval, né, leia-se Rede Globo, a crítica dele é que, olha, atualmente o quadro é formado majoritariamente por homens brancos e mais velhos. Sabe por que é formado de pessoas mais velhas, cara? Porque se você botar um cara com 40 anos na Academia Brasileira de Letras, ele vai ficar lá por 40 anos, porque ele vai morrer com uns 80. Né? Então você não vai ter uma renovação, por isso que você põe o velho. É como se fosse um modo de você premiar o velho por uma vida inteira dedicada à literatura. Por isso que tem gente velha na Academia Brasileira de Letras. Tá? Mas vamos seguir. Maurício de Souza enfrentou uma eleição conturbada e cheia de polêmicas. Até por isso, muitos acreditavam que as chances de vitória seriam maiores. Um dos que disputava o cargo, o jornalista produtor de TV James Ackle, criticou a participação dele em muitos momentos, menosprezando os quadrinhos. Ackle disse, ninguém se importa com Ackle, foda-se, né? Ackle disse que, abre aspas, gibi não são literatura, fecha aspas. O caso levantou discussões nas redes e suscitou até a resposta do artista. Quadrinhos são revolucionários e ficam entre literatura e arte gráfica. Processo eleitoral e escolha. A votação para uma vaga na Academia Brasileira de Letras costuma ser bastante concorrida. É comum que os postulantes peçam votos e tentem ficar em evidência para poder ser lembrados. Além disso, buscam também se aproximar de alguns membros, chegando até a visitar a sede no Rio, o que o Maurício fez. Junto a essa dificuldade natural, o cartunista enfrentou também algumas específicas para a vaga que concorria. A cadeira 8 era ocupada pelo acadêmico Cleonice Berardinelli, ninguém se importa, né? Que morreu no início de 2023. Era uma mulher, eu achei que era um cara. Eu achei que era o seu Cleonice, né? Mas é uma mulher. Ela tinha uma relação com filologia e o estudo das línguas. Os acadêmicos têm o costume de escolher representantes da mesma... Tá errado aqui, ó. Tá escrito errado aqui, jornalismo profissional. Da mesma área de conhecimento, algo que fortaleceu Cavalieri. Por fim, outro ponto que pesou, de acordo com o meu Merval Pereira, foi a ideia da ABL fazer um dicionário. Como um reconhecedor profundo da língua portuguesa, ele foi visto como um nome capaz de colaborar. E essa é o fim da matéria. Será mesmo que foi isso tudo que fez com que ele perdesse por 35 votos a 2? Será que foi isso? Por que as pessoas não gostam? Por que os intelectuais da Academia Brasileira de Letras não gostam do Maurício de Souza? Por que será, hein? Não tem ideia? Não tem? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui, ouvinte.
Ó, voltei, ouvinte. Ó, conhece. A minha webcam tá na frente, pera aí. Conhece essa pessoa aqui, ó? Essa aqui é a ministra dos Direitos Humanos da administração passada. Esse aqui é o Maurício de Souza, tá? Então, essas, né? Bom, esse aqui também é o Maurício de Souza, né? Com um camarada aqui, não abriu direito aqui, pô. Conhece aqui, ó, esse cara aqui já viveu, esse aqui já viveu séculos, esse cara aqui. Ele já veio junto de navio com a família real brasileira pra ajudar a fundar o Brasil, cara. Então, tem uma história muito grande? Tem, mas também não dá pra, né? Esse aqui é o Maurício de Souza, trocando uma ideia aqui né? Então, quer dizer, o que eu acho, e eu não tenho como provar, porque esse tipo de coisa você não tem como provar, né? Mas eu acho que a rejeição dele, tá, se deve a uma pauta ideológica. Então, o que eu acho é o seguinte, cara. Atualmente, quem controla a Academia Brasileira de Letras, tá? Não posso falar isso. Vamos tentar, vamos emendar de um modo que a gente consiga falar, assim, ó. Vamos tentar, assim, ó. Tá, a Rede Globo, tá, quem é aquela pauta, assim, ó, na verdade, assim, a pauta moral hoje, tá, da Academia Brasileira de Letras, né, ela é a pauta moral da sociedade aberta, tá? Ela é uma pauta moral que foi estabelecida no final da Guerra Fria, que é um negócio lá que o Fukuyama chama de fim da história, né? Então todas essas pessoas que estão dentro da Academia Brasileira de Letras hoje, elas foram aceitas nesse processo do mundo do fim da história, tá? Que seria o mundo onde o liberalismo tomou conta de tudo, tá? E a pauta moral que foi empurrada no mundo inteiro pelos Estados Unidos da América, tá? E por partes da Europa, inclusive na Europa, né, que foi empurrada, isso é a pauta moral da sociedade aberta, né? Que é um negócio de diversidade, aquela coisa. Por isso que inclusive o Merval, né, o Merval que é o cara da Globo, tá, que é a Rede Globo aqui, ó, ó como o Merval disse, ó. De acordo com o presidente da BL, a academia não quer ser necessariamente mais popular, ou seja, eles não se importam com a popularidade do escritor. Eles não se importam com o Maurício de Souza, é um dos caras mais importantes dos quadrinhos, é o cara mais importante dos quadrinhos do Brasil. Ele é que não se importam com o fato de que o Maurício de Souza, ele é uma pessoa muito presente no imaginário popular brasileiro, como um dos grandes quadrinistas do Brasil, como um cara muito influente no Brasil, tá? Em termos de cultura, tá? Isso não importa. Tá? Por quê? Porque assim, eles não estão preocupados em que a academia seja algo popular. Tá? A academia, ela sempre foi, desde os tempos do Machado de Assis, um negócio de elite. Tá? Só que agora a elite que controla a moralidade brasileira é a elite do fim da história, é a elite da sociedade aberta. Então, assim, o Merval aqui, ele entrou num momento de sinceridade, tá? E o Merval, leia-se Rede Globo, leia-se Partido Democrata Americano, leia-se, tá? Esse pessoal, tá? A academia não quer ser necessariamente mais popular, mas se abrir mais, tendo em seu quadro mais mulheres, negros e indígenas. Leia-se. Tá? Vamos reescrever o que ele falou, assim. Ó. A academia não quer ser necessariamente mais popular, pois nós não nos importamos com a opinião do povo brasileiro. Nós estamos nos deixando para a opinião do povo brasileiro. Mas a academia quer se abrir mais, tendo em seu quadro mais pauta moral da sociedade aberta, tá? Para controlar a sua vida de um modo cultural. Tá? Atualmente o quadro é formado majoritariamente por homens brancos e velhos, tá? Que é a antiga elite, né, talvez, né? Se bem que não é a antiga elite, porque os homens brancos e velhos que estão lá hoje, eles foram eleitos lá nos anos 90, nos anos 2000, tá? Que é os caras do fim da história. Ou seja, a Academia Brasileira de Letras hoje, ela é um instrumento de dominação cultural da pauta moral da sociedade aberta, né? E daí o que acontece? Todo mundo que tá lá, esses caras que votaram 35 votos, tipo assim, 35, se fosse um negócio, tipo assim, se fosse uma votação mais perto, eu até diria assim, ó, né?
Mas, pô, 35 votos a 2, cara, parece que o cara cometeu um crime horrível, assim. Ou parece que esse outro cara aqui é muito mais preparado, é muito, entendeu? Parece que ele é muito mais preparado, né? Só que na verdade não é. Esse aqui é um filólogo genérico que ninguém vai lembrar dele quando ele morrer também. Assim como ninguém lembra quem que tava concorrendo à vaga do poeta lá de Porto Alegre, do Mário Quintana, né? E o que o Merval diz, né? O Merval é da Academia Brasileira também, né? Que é o presidente, no caso, né? Então quem comanda a Academia Brasileira de Letras hoje é a Rede Globo, né? E ele diz, olha, a gente não tá preocupado em ser mais popular, né? Só que daí, ao mesmo tempo, você tem nomes bastante populares, né, na Academia Brasileira de Letras, né? A Fernanda Montenegro é muito popular, né? O compositor Gilberto Gil também é muito popular, né? O escritor Rui Castro é muito popular e a acadêmica Luísa Buarque de Holanda também é muito popular. Quer dizer, você não está preocupado em botar nomes populares, mas você botou 4 nomes populares. Agora, o que esses 4 nomes populares têm em comum? Todos eles, em uma certa medida, maior talvez ou menor, todos eles defendem os valores do mundo do fim da história, tá? Então agora, a Fernanda Montenegro, fim da história, Rede Globo. Gilberto Gil, fim da história. Rui Castro, fim da história. Essa aqui deve ser do Chico Buarque também, fim da história, música do fim da história, né? Agora, Maurício de Souza não é do fim da história. Maurício de Souza é um cara lá. Maurício de Souza é esse cara aqui, ó. Ai, ai, tá. Esse aqui é o Maurício de Souza, né? E eu li umas reportagens que as pessoas estavam fazendo campanha contra ele, mostrando essa foto aqui para as pessoas, para que, ó, não vota nesse cara, porque esse cara aqui tirou foto com a Damares, não vota com esse cara aqui, porque ele é brother do Temer, não, entendeu? E é isso, né, cara? Então, quer dizer, a pauta cultural atualmente da Academia Brasileira de Letras é uma avacalhação completa, né, cara? Quer dizer, a tua chance de entrar num negócio desse, né, de uma Academia Brasileira de Letras, cara, ela depende, literalmente, cara, da tua inclinação ideológica. E parando pra pensar, eu acho que eu tô tão certo nisso, que eu acho que, parando pra ver, assim, eu não me lembro alguém, né, recente, assim, da Academia Brasileira de Letras, que tinha uma pauta conservadora. Será que o conservador não consegue escrever? Será que o conservador não consegue criar uma boa história? Eu acho que não, cara. Eu acho que sim. Só que eles não entram num lugar desse. Então meio que virou tipo um clubinho fechado, onde só é aceito pessoas que defendem os valores da sociedade aberta, tá? E quando eu digo da sociedade aberta, cara, eu tô falando não necessariamente assim como se eles fossem críticos da direita, dos fascistas, conservadores e tal, mas eu falo até mesmo com relação ao comunismo, né, cara? Tem algum intelectual realmente comunista, trotskista, eleito para a Academia Brasileira de Letras? Não tem. Até onde eu lembro, não tem, né? Então, quer dizer, você tem a principal instituição responsável por letras, por escrita no Brasil, cara, que é um clubinho fechado. É a patota, né? É a patota, né? E isso eu tava falando com outro amigo meu esses dias e ele tava dizendo, olha, que é uma grande verdade, né? No Brasil, cara, para você publicar numa grande editora, para você entrar numa academia dessas, tu tem que pagar um pedágio, tu tem que mostrar para essas pessoas, cara, que você é parte de uma patota. E daí o que acontece? Quando a patota se forma, cara, já não é discutido mais a competência da pessoa, se a pessoa é competente ou não, é discutido se a pessoa tá alinhada ou não. E isso, cara, gera péssimos escritores no Brasil. Por isso que o Brasil, cara, não... Por isso que o Brasil, em termos de literatura, ele é uma vergonha absoluta, né? Eu contei essa história uma vez, tinha uma conhecida minha, tá? Que, diga-se de passagem, fazia parte da patota, né? Mas ela fez um livro de poesia, né? E vendeu, né? Vendeu 3 mil livros, né? 3 mil livros E, cara, vender 3 mil livros
Cara, no Brasil, cara, é um absurdo, sabe por quê? Porque se tu vender 3 mil livros, tu entra na lista de autores best-sellers do Brasil. 3 mil livros, você entra na lista de autores best-seller no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de brasileiros. 200, ou seja, em um país de 200 milhões de pessoas, se você vender 3 mil livros, você vira best-seller, né? E o negócio é tão real, mas tão real, que essa amiga minha, que não é bem amiga, é conhecida, né? Eu conheço ela, me conhece, tal, a gente já conversou várias... Não vou dar muitos detalhes, sim, mas eu convivia mais ou menos assim, bastante com ela. Por causa da faculdade e tal. E o negócio, cara, é tão épico você vender 3 mil livros, cara, que literalmente, cara, na segunda edição desse livro de poesia dela, ela botou, tipo, um selo, assim, botou a mesma capa, mas botou, tipo, um selo por cima, na edição, na hora da gráfica, e botou assim, este livro vendeu mais de 3 mil cópias. Como se fosse, tipo, uma vitória, assim, caralho, 3 mil cópias. Só que 3 mil cópias não é nada, cara. Quer dizer, você tem 3 mil cópias num país de 200 milhões de habitantes, cara. Porra, olha que... E por que, cara? Por que ninguém compra livro no Brasil, cara? Primeiro porque é um negócio bastante caro, tá? Segundo, cara, porque não há grandes escritores sendo publicados por editoras, cara. Porque só quem é publicado é o pessoal da patota. É a patotagem, né? Então... E daí é aquilo que eu falei, né? Quando você fecha tudo na patota e só publica a patota, daí acaba que a qualidade cai. Só que o público, quando vai ler esses livros que são publicados, o público não gosta, bicho. Tu acha que alguém vai pegar assim, não vou ler um livro da Fernanda Montenegro, né? Vou ler todos os livros vou ler o Chico Buarque. Ninguém lê, cara, tá? Bons livros não são publicados no Brasil justamente por causa desse problema da patota, né? Da patota ideológica que tá do Brasil do fim da história, tá? Do Brasil da Rede Globo, do Brasil da Sociedade Aberta, do Brasil do Partido Democrata Americano, né? Então é isso, cara. Então tá aí uma breve reclamação, tá? Completamente injusto que foi feito com o Maurício de Souza. Maurício de Souza é um cara muito importante que vai ser lembrado depois que ele morrer, tá? E durante muitos anos ele vai ser uma referência para o Brasil, tá? E não foi eleito. Não foi. Por que não foi? Porque não... Por causa disso aqui, ó. Se bem que também tirar foto com a Damares é uma queimação. Eu jamais tiraria uma foto com a Damares. Ai. Tirou a foto aí com a ministra mais feminista da história do Brasil, né, cara? Mas enfim, tá? Então, cara, é isso, cara, tá? Eu poderia aqui entrar, talvez eu entre em outras discussões, porque tem outras coisas, cara, que me incomoda também bastante sobre a cultura brasileira, cara, mas é quase como se a gente tivesse sido colonizado em termos culturais, né? Porque antigamente não era assim. Mas depois, quando entrou o negócio do fim da história, bicho, eles minaram de intelectual do fim da história dentro da Academia Brasileira de Letras, cara, e virou a avacalhação completa. Quer dizer, esse cara aqui, que é um cara extremamente meritocrático, né? Que é um cara que conseguiu viver de literatura, tá? Não é que nem esses outros caras da Academia Brasileira de Letras que vivem encostado, dando aula numa universidade federal, tá? Esse cara que viveu do que ele escreveu, né? Extremamente meritocrático, né? Extremamente importante para o imaginário popular do brasileiro, das crianças do Brasil, tá? Mas não vai entrar. Não vai entrar, mas não vai agora e não vai nunca. Ele nunca mais vai vai tentar, porque ele sabe que não dá. Tá? Ele sabe que ele não vai, né? Tá bom, pessoal? Um abraço. Talvez eu grave um episódio falando sobre a lei de incentivo à cultura, que é um outro negócio que me deixa desgraçado da cabeça, né? Mas, enfim, um abraço aí pra você, fique bem, até mais. Tchau, tchau.